Fala, concurseiro de plantão, nós vamos fazer aqui uma mega revisão de assuntos que são prováveis de cair nessa sua prova da Polícia Militar de Tocantins, tá? Filho, eu sei que direito administrativo é uma matéria que muitas pessoas não se dão bem, mas, entretanto, contudo, todavia, você é uma pessoa capaz e eu tenho certeza que se você se esforçar, você vai conseguir gabaritar essa matéria dentro da sua prova. Então, o tio preparou questões objetivas, que são assuntos prováveis de estar presente na sua prova, então tranca os dentes, firma a carcaça e vem comigo até o final. Então vamos iniciar falando sobre um tema que não cai, despenca em prova. Senhores, olha essa questão, tá? Questão de 2025, cobrada pela FGV, a banca do seu coração, e ela fala sobre técnicas administrativas. Então vem com o tio ler esse enunciado. Olha só, a criação de novos órgãos. Senhores, sempre que a matéria de direito administrativo fala sobre criação, tá? Dentro de organização administrativa, você vai identificar primeiro se está falando sobre criação de órgãos ou de pessoa jurídica, tá? Por quê? Porque o simples fato de trocar órgão por pessoa jurídica ou entidade já altera a técnica administrativa utilizada. Então aqui nós estamos falando sobre órgãos públicos, tá? E lembrando que órgãos são centros despersonalizados de competência. E se são centros despersonalizados de competência, significa que não possui personalidade jurídica, tá? Só a fim de revisão. E se não possui personalidade jurídica, via de regra, não possui capacidade processual, nem possui bens, beleza? Isso aqui é importante para quando você vai estudar responsabilidade civil do Estado, por exemplo. É importante para quando você vai estudar a teoria da imputação volitiva, a teoria do órgão, beleza? Então, só a fim de revisar. Então, aqui nós já revisamos um pouco sobre a teoria do órgão, tá? E nós já revisamos um pouco aqui sobre algumas teorias aí referente à teoria do órgão, que a teoria do órgão se fundamenta aí na teoria da imputação volitiva, beleza? Então, primeira coisa, identifica se está se referindo a pessoa jurídica ou órgão, criação de pessoa jurídica ou órgão. Nós já vimos que se refere à criação de novos órgãos, então vamos dar continuidade. A criação de novos órgãos internos dentro da Defensoria Pública Estadual, com o objetivo de estruturar núcleos especializados em direitos humanos, defesa da mulher, atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade, defesa criminal, entre outros. Representa um processo conhecido como... Senhores, falou em processo de criação, falou em criação de órgãos. Olha só, se eu estou criando um órgão público, eu estou desconcentrando, centrando. Falou em criação de órgãos, eu estou falando em desconcentração, tá? Criação de órgãos, desconcentração, por isso o gabarito só pode ser C. Mas é importante que você se lembre, dos conceitos das demais também. Aliás, o que é a desconcentração, o que é a concentração, o que é a centralização, o que é a descentralização e concessão. Pessoal, vamos lá. Concentração consiste na técnica de extinção de órgão, tá? Extinção de órgão ou realização da função administrativa por um único órgão, por exemplo. Vamos supor que o município de Valparaíso, onde temos o nosso presencial, o município de Valparaíso, a cidade de Valparaíso, ela decide extinguir as suas secretarias. O prefeito vai falar, vem cá, eu consigo com apenas um único órgão realizar toda a função administrativa. Então, Secretaria da Saúde, pá! Secretaria da Educação, pá! E segue relação. O que ele está fazendo? Ele está extinguindo os órgãos. Então, ele está concentrando a atividade administrativa em um único órgão. Isso é concentração. A centralização, por outro lado, ocorre quando a administração pública direta exerce a função administrativa, tá? Quando a própria administração pública exerce a função administrativa sem a necessidade de descentralizar, ou seja, sem a necessidade de criar novas pessoas jurídicas, ou sem a necessidade de delegar o serviço público para particulares, nós estamos diante
da centralização, porque o serviço público ele está sendo exercido de forma centralizada por meio da própria administração pública direta, beleza? Desconcentração. Desconcentrou, criou órgão. Tem até uma putaria didática que eu uso em sala de aula, tá? A gente brinca com isso daí dentro de sala de aula, falando sobre a desconcentração. Se você ficou curioso, eu não posso trazer essa pegadinha didática agora, porque se refere a uma pegadinha da teoria do órgão, tá? No entanto, vem acompanhando as nossas lives, vem acompanhando os nossos canais, que nós vamos falar em outro momento sobre a nossa tão famosa desconcentração. Desconcentrou, criou órgão. Desconcentrou, criou órgão, beleza? Desconcentrei, criei um órgão, tá? Desconcentrei, criei um órgão. Melhor, vou falar logo, né? Senhores, órgãos públicos são centros despersonalizados. Se são centros despersonalizados de competência, não possui personalidade jurídica. E se não possui personalidade jurídica, via de regra, é um sujeito que não é capaz de obter direitos nem contrair obrigações. Então, não é o órgão público que responde o processo. Você não processa o órgão, você processa a entidade. Você processa a pessoa jurídica a qual instituiu o órgão. Um exemplo, tô puto com a escola. A escola maltratou minha filha tá chateada. Eu chego e falo, olha só, escola, eu vou te processar. Eu tô agindo certo? Não, você não tá agindo certo. Porque a escola é um mero órgão público, tá? Você tem que processar quem? Você tem que processar o município, se for escola municipal. Você tem que processar o estado, se for escola estadual, tá? Porque você não processa o órgão, porque o órgão é um centro despersonalizado de competência. Você processa a entidade a qual institui o órgão. Então note que o órgão, por ser um centro despersonalizado, por não possuir personalidade, ele se assemelha muito a quem? Um ser incapaz, se assemelha muito a um filho. Uma criança, por exemplo, não é ela que manda em bosta nenhuma. Uma criança não é ela que responde pelos seus atos, tá? Uma criança, inclusive, para o direito civil, é um ser incapaz, tá? Até os 16 anos você é considerado um ser incapaz. Então, quando seu filho, quando sua filha briga na escola, quem que vai responder pelos atos dos filhos? São os pais, ora. A criança até pode tomar uma advertência, mas quem vai lá na reunião, quem vai lá ser chamado a atenção, são os pais. A criança quer um carrinho, quer um brinquedo novo, quer uma boneca, quer uma bebê reborn. Quem que compra? É a criança? Não, são os pais também. Então note que, assim como o órgão público, as crianças não possuem, senhores, é uma brincadeira, tá? Assim como os órgãos públicos não possuem personalidade, as crianças também são seres incapazes, tá? Vamos lá. Então imagine que você tá lá com a gata no vucu-vucu, pá, 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 pá. Só que você é desprevenido, irmão. Você não tá usando proteção, você não tá usando capa. E tu começa a pensar, eita, caramba, entrei na PM agora, eu tenho que me concentrar, para eu não fazer um filho. Tem que me concentrar para eu não fazer um filho. Pensa na avó, só que o trem começa a ficar tão bom que tu desconcentra. Tu desconcentrou. Ah, tá tão bom que tu desconcentrou. Ah, tá gostosinho aqui, desconcentrei, mandou pra dentro, criou um filho. Quando tu manda pra dentro e cria um filho, tu tá criando um ser incapaz. Então, quando tu desconcentra, se você desconcentra, tá lá no vucu-vucu, desconcentrou, criou um órgão, filho, criou um centro despersonalizado de competência. É você que vai responder pelos atos do órgão, filho. Então, desconcentração, criação de órgãos. Assim você não esquece, beleza? Vamos dar continuidade para as próximas técnicas. Pessoal, descentralização. Olha só o tamanho desse E aqui, ó. No dia da sua prova, quando falar sobre descentralização, você vai se lembrar desse E deste tamanho aqui, ó. Descentralização. Descentralização é a criação de novas entidades, tá? De forma bem básica, é a criação de novas entidades. Ocorre quando a União, por exemplo, cria uma autarquia federal. Quando a União decide criar o INSS, estamos diante de uma criação de uma nova entidade, de uma nova pessoa jurídica. Então, por isso, não pode ceder. E concessão nem é técnica administrativa. Concessão pode ser uma espécie de ato administrativo, mas não tem nada a ver. Então, por isso, o nosso gabarito só pode ser a letra C. Veja que em poucos minutos nós revisamos teoria do órgão, você aprendeu que órgão é um centro despersonalizado de competência. Você aprendeu que por meio da desconcentração, desconcentrei,
criei um ser incapaz, desconcentrei, criei um órgão público. E com isso você não vai errar na sua prova, beleza? Vamos dar continuidade então, volta aqui para a tela com o tio e vamos para a nossa segunda questão. Filho! Senhores, outra questão de organização administrativa, tá? Vamos lá. Isso aqui não cai, despenca. E você precisa conhecer uma tabela que eu vou te passar. Entre as entidades da estrutura da administração pública, aquela que é instituída por lei específica, possui personalidade jurídica de direito público e goza de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, sendo responsável pela execução de atividades típicas de Estado, é a denominada. E aí? Filho, o que essa questão cobrou? Ela cobrou as características das entidades administrativas. Lembrando que entidades administrativas são os integrantes da administração pública indireta, enquanto entidade política são os integrantes da administração pública direta, tá? Atos, quem são as entidades administrativas? Ora, são as empresas públicas, autarquias, fundações públicas, é a fase, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. São as fase. Ou seja, entidade administrativa são as fundações públicas, as empresas públicas, as autarquias e a sociedade de economia mista. Senhores, entidade administrativa, administração pública indireta é a fase, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Lembre-se, porque esses dois termos aqui, ó, costumam cair em prova. Entidade administrativa e entidade política. Ah, que é entidade política? É o medo. Medo. São os municípios, são os estados, são o Distrito Federal, é o Distrito Federal na realidade, e a União, beleza? Entidade política, administração pública direta. Entidade administrativa, administração pública indireta, beleza? Não pode confundir. Senhores, ela trouxe aqui características e perguntou se, de acordo com essas características, a entidade ela foi instituída por lei específica, possui personalidade jurídica de direito público, possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial e exerce funções típicas de Estado. Ela quer saber se simplesmente é uma fundação pública, se é uma autarquia, se é uma sociedade de economia mista ou se é uma empresa pública. E para isso, se você não tem essa tabela decorada, eu vou te passar uma tabela aqui que vai ser essencial para você acertar questões de direito administrativo. Pessoal, olha pro tio, isso é sério, tá? Tem coisas dentro do direito administrativo que você precisa entender. Responsabilidade civil do Estado, você precisa entender a lógica. No entanto, tem algumas coisas que é melhor que você decore, tá? Porque tem decorebas, tá? Você vai ver que o direito administrativo ele tem base no direito civil, ele tem base em outras matérias, tá? Então, essa tabela que o tio vai passar aqui agora para você é um dos itens que você precisa memorizar. Ah, Yatos, mas eu não gosto de decorar. Mas você precisa, filho. A vida do concurseiro é assim. Às vezes a gente faz algo que nós não gostamos porque temos que fazer. E essa tabela aqui, tira um print porque você precisa decorar. Olha só. Falou em entidades administrativas, você precisa estar ciente que elas têm características. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, tá? Todas as demais, via de regra, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, logo no início, logo no início da questão, quando ela fala que é pessoa jurídica de direito público, a gente já pode supor que é uma autarquia, mas aqui você tem que tomar cuidado. Porque a fundação pública, ela é filha da puta. Fundação pública, ela é filha da puta. Por quê? Porque ela pode ter tanto personalidade jurídica de direito público, como também pode ter personalidade jurídica de direito privado. Atos, então quer dizer que a fundação pública de dia é Maria e de noite é João? Sim. Fundação pública é uma espécie de entidade travesti, tá? Travesti.
E eu vou te explicar, tá? Então vamos lá. Primeira característica, é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica. Opa, qual das entidades é criada por lei específica? Somente a autarquia, tá? Mas a fundação pública, quando criada sob pessoa jurídica de direito público, também pode ser criada por meio de lei específica. Então, de antemão, nessa questão, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se ater ao comando da questão. A doutrina entende que as fundações públicas criadas sob pessoa jurídica de direito público, na verdade, é uma espécie de autarquia, tá? Mas aí nós temos que analisar os demais comandos da questão para que a gente possa tirar alguma conclusão. Fechou? Se é criada por lei específica, se é uma pessoa jurídica de direito público, não pode ser empresa pública, porque é uma pessoa jurídica de direito privado, nem uma sociedade de economia mista. Então nós estamos entre essas duas aqui, ó. A autarquia ou fundação pública autárquica, tá? Via de regra, senhores, a fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado, mas como ela é filha da puta, como ela é uma espécie de entidade travesti, ela também pode ser criada sob pessoa jurídica de direito público. E quando criada sob pessoa jurídica de direito público, ela segue as mesmas regras das autarquias, por isso, para a doutrina hoje, ela é considerada uma espécie de autarquia. Então vamos nos ater aos demais comandos da questão. Instituída por lei específica, nós já sabemos que só pode ser uma autarquia ou uma fundação pública, tá? Se estiver falando sobre a fundação pública autárquica, tá? Que nós devemos analisar os demais comandos da questão. Possui pessoa jurídica de direito público, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo responsáveis por execução de atividades típicas do Estado. E aqui nós matamos a charada. Olha só. Qual é a finalidade dessas entidades? A finalidade da autarquia é sempre realizar funções típicas de estados, tá? Já as fundações públicas, elas exercem funções sem fins lucrativos, elas exercem funções sociais, tá? Aqui nós temos um exemplo de fundação pública, a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios. Então, aqui nós matamos a charada. Com base nessa tabela, nós sabemos que só pode ser autarquia, porque quem exerce função típica de Estado são somente as autarquias. Senhores, não tenho tempo de destrinchar agora essa tabela com você. No nosso curso, nós falamos sobre todas as características das autarquias, todas as características das fundações públicas, todas as características das empresas públicas e sociedade de economia mista. Aqui eu estou te trazendo que, com essa tabela, você consegue identificar quais são os elementos e você consegue decorar, tá? Faz essa tabela aqui 10 vezes para ver se tu não decora. Você consegue identificar os elementos, você consegue identificar as características e, por conseguinte, você consegue acertar a questão. Essa questão é um exemplo de questão que todos os elementos estão presentes na tabela. Portanto, só pode ser gabarito letra B. Beleza? Então agora nós vamos dar continuidade. Se você está cansado, ai professor, é muita informação, respira, filho. Respira que você está entre os 5% que de fato estão estudando, que de fato estão realizando uma atividade de impulsionamento para mudar a sua vida. Então vamos dar continuidade com o tio, tá? Vamos para a terceira questão. E a terceira questão fala sobre atos administrativos. Pessoal, esse tema, atos administrativos, não cai, despenca em prova de concurso público, tá? Só que as bancas, elas têm aprofundado um pouquinho mais nesse tema, porque o PAT, o Corfomob ainda cai, tá? Mas não cai só o básico, e por isso que você tem que se ater. Vamos lá. Ao expedir uma certidão de quitação eleitoral para o cidadão que busca ingressar na Defensoria Pública após aprovação em concurso público, o administrador público está praticando um ato administrativo do tipo, pessoal, quando fala sobre tipos de ato administrativo ou espécies de ato administrativo, você tem que se lembrar imediatamente do NONEP. O que é o NONEP? NONEP é o que as próprias alternativas já diz, ó. Primeiro ato administrativo, primeira espécie de ato administrativo são os atos normativos, tá? São os atos normativos. Segunda espécie são os atos ordinatórios. Depois temos os atos negociais. Temos os atos enunciativos e punitivos. Algumas questões ainda cobram simplesmente quais são as espécies de atos administrativos. Se a questão vier mais simples, cobrando simplesmente a espécie de ato administrativo, você vai falar sobre o NONEP.
NONEP, NONEP, lá. Tem um CONFOMOB, né? Que são os elementos. E aqui nós temos os NONEP, que são as espécies ou tipos. As questões ela podem cobrar dessas duas formas. Mas vamos lá. Essa questão em si, ela quer saber se a certidão, tá? Se a certidão de quitação eleitoral é um ato normativo, é um ato ordinatório, é um ato negocial, enunciativo ou punitivo. E para que você saiba distinguir, você precisa conhecer as características de cada um. Primeira coisa que você precisa saber é que os atos normativos, eles são atos que são caracterizados pela generalidade, ou seja, são atos gerais, e abstralidade, ou seja, são atos gerais e abstratos. Então, os atos normativos, eles não são criados para regulamentar uma situação em específico. São criados muitas das vezes para padronizar futuras relações que ocorrem no âmbito da administração pública. Aqui nós temos como exemplo os decretos, tá? O que os decretos fazem? Os decretos muitas das vezes dão fiel execução à lei. Temos os regimentos e segue relação. Atos. Então, dada a característica dos atos normativos, eu consigo entender que a certidão não é um ato normativo, porque não está regulamentando uma futura situação que pode ocorrer dentro da administração pública, não está padronizando uma futura conduta a posterior, como é o caso de um decreto, não está dando fiel execução à lei, como é o caso do decreto, não está criando um regimento interno, como é o caso dos regimentos. Então, portanto, eu vejo que a certidão não é uma espécie de ato normativo, por isso eu já posso cancelar. É óbvio, senhores, que a gente precisa aprofundar mais nessas espécies de atos administrativos, mas aqui, como é ritmo de revisão, e você já estudou esse conteúdo, a gente precisa apenas dar uma pincelada para que você revise, para que você relembre. Os atos ordinatórios, eles se fundamentam no poder hierárquico, tá? Poder hierárquico. Atos como assim? Senhores, os atos ordinatórios, eles visam a padronizar condutas da administração pública, por exemplo. E como ato ordinatório, nós temos um exemplo, uma ordem de serviço. Nós temos como segundo exemplo uma portaria. Atos, ainda não entendi. Fica tranquilo, filho. Olha só. Eu disse para vocês que os atos ordinatórios, eles servem para disciplinar a conduta interna de seus agentes. Ele se fundamenta no poder hierárquico. Lembra que o poder hierárquico é a capacidade que a administração pública tem de dar ordem, escalonar funções. E como que essas ordens são dadas muitas das vezes? Ora, são realizadas, essas ordens são dadas não de forma verbal, mas por meio de um documento. E esse documento é um ato administrativo. Vou te dar um exemplo. Imagine que a PMDF decide padronizar as fardas, decide padronizar os uniformes para o serviço operacional. Como que a PMDF vai fazer isso? Ora, vai fazer por meio de um ato administrativo. A portaria é um exemplo de ato administrativo que utiliza a padronização de uniformes. Vamos supor que o uniforme operacional da PMDF mudou. Então vai ser expedida uma portaria alertando aos policiais militares que, a partir dessa data, nós precisamos padronizar aquele tipo de uniforme. É um ato que se fundamenta no poder hierárquico porque eu estou dando ordem. Outro exemplo é uma ordem de serviço. Outro exemplo é uma circular. A circular ela tem por objetivo informar determinado acontecimento aos servidores. Então note que se fundamenta aí no poder hierárquico, tá? Você dá ordem a quem você manda e a administração pública manda em seus servidores. Fechou? Note que, a certidão, uma certidão de quitação eleitoral. A certidão ela só tá atestando um fato. Ela só tá mostrando algo que já existe. Então, se ela só está testando um fato que já ocorreu, ele realmente votou, está testando um fato, o fulano de tal votou, então não está emanando nenhuma ordem, não está padronizando nenhuma conduta dentro do seio da administração pública, então não pode ser um ato ordinatório. Ato enunciativo. Atos. O que é um ato enunciativo, senhores? Os atos enunciativos são aqueles atos que apenas atestam o fato, atestam um fato. São aqueles atos que apenas emitem um parecer. O que é um parecer? É uma opinião, tá? Então, um ato enunciativo vai atestar algo que já ocorreu.
Me dê exemplo, Atos, de um ato enunciativo. Eu não vou te dar só um exemplo, eu vou te dar um mnemônico, para você não errar questões sobre atos enunciativos, tá? O ato enunciativo, ele apenas enuncia algo, ou seja, ele apenas atesta alguma coisa, ele apenas emite um parecer, ou seja, uma opinião sobre algo. E são atos administrativos a famosa capa. Atos, o que é capa? Certidão. Certidão de nascimento. Porra, certidão de nascimento apenas está atestando o fato. Fulano de tal está vivo, nasceu. Atestado. Atestado. Pô, eu atesto para fins tal que fulano de tal esteve no hospital. Exemplo bem esdrúxulo, tá? Parecer. Parecer. O que é parecer? Parecer é uma opinião técnica especializada. E apostila. Temos a técnica de apostilamento nos cartórios, né? E apostila, tá? Senhores, certidão. Certidão apenas atesta um fato. Certidão apenas atesta um fato. Certidão de nascimento, certidão de casamento apenas atesta um fato de que ou o menino nasceu ou que o cara se ferrou, ou seja, ou que o cara se casou. Então, nós estamos diante de um ato enunciativo, tá? Ato negocial, de forma bem breve, ocorre quando a vontade da administração pública, olha só, ocorre quando a vontade da administração pública, ela coincide com a vontade do particular, tá? A administração pública tem uma vontade, o particular também tem uma vontade. Essas duas vontades se coincidem. Essas duas vontades vão ao encontro, tá? Exemplo, eu quero montar uma barraca de cachorro-quente na praça da cidade. O município quer arrecadar mais dinheiro de empreendedores. Portanto, o município vai lá e me emite uma autorização para que eu monte uma barraca de cachorro-quente naquela praça da cidade. E outro, município também tem um segundo interesse. Quando eu coloco uma barraca de cachorro-quente, aquele local fica mais povoado. Então note que a vontade é da administração pública, tá? Só que ela vai ao encontro da vontade do particular. Esse é um ato negocial, quando a vontade da administração pública coincide com a vontade do particular. Por fim, nós temos os atos punitivos. Senhores, os atos punitivos, eles se fundamentam no poder disciplinar e também no poder, podemos falar que se fundamentem no poder de polícia. Os atos punitivos ocorrem quando a administração pública pune. Um exemplo, suspensão ao servidor. Vou aplicar uma suspensão de 30 a 90 dias, tá? Sem receber seus proventos. Uma suspensão, por exemplo, é uma espécie de ato punitivo. A aplicação de uma multa a um particular que decorre do poder de polícia é uma outra espécie de ato punitivo. Portanto, aqui nós fizemos uma breve revisão das espécies de ato administrativo e se você se lembrar desses exemplos, eu tenho certeza que no dia da sua prova você vai conseguir tirar de letra. Mas já acabou? Calma, pequeno gafanhoto. Temos um tema ainda que não cai, também despenca, que é responsabilidade civil do Estado. Eita lasqueira! Lembrando que nós adotamos, via de regra, a teoria do risco administrativo, tá? Previsto inclusive no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, em que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes causam a terceiros nessa qualidade, garantindo-se o direito de regresso no caso de dolo ou culpa. Você não entendi bulhufas nenhuma. Filho, se você está nesse momento aqui, se você está nessa reta final e não sabe fazer a leitura do artigo 37, parágrafo 6º, sem se lembrar da teoria do risco administrativo, é preocupante. Mas fique tranquilo que eu vou te passar alguns bizus que mesmo você que não estudou, que está cagando e andando para o lance, ainda assim vai conseguir acertar a questão de prova. Pessoal, responsabilidade civil do Estado. Significa que o Estado ele é responsável pelos danos que seus agentes causam a terceiros, tá? E para isso nós adotamos uma teoria que se chama teoria do risco administrativo. Significa que o Estado ele vai responder de forma objetiva, tá? Mesmo que o agente público não agiu com dolo, mesmo que o agente público não agiu com culpa,
independentemente da comprovação de dolo ou culpa, o Estado ele tem que se responsabilizar pelos atos que seus agentes públicos causam, pelos danos que seus agentes públicos causam a terceiros, tá? Então, lembrando, teoria do risco administrativo, o Estado ele responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes públicos causam a terceiros. Essa é a teoria que adotamos como regra no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Vamos à questão, tá? E vamos identificar se cabe essa teoria ou não. Volta aqui contigo. Caio, servidor público do estado Alfa, estava embriagado na condução de um veículo automotor oficial. Senhores, então, vamos lá. Aqui eu tenho Caio, aqui eu tenho uma conduta comissiva, ou seja, Caio está dirigindo, tá? Caio está dirigindo embriagado, tá? E Caio está em viatura oficial, veículo automotor oficial, ou seja, ele está manifestando a vontade do Estado. Ele é um agente público que está agindo na qualidade de agente público. Então, nós temos uma conduta de um agente público, de um AP, de um agente público. Está na condução de um veículo automotor pertencente ao referido ente federativo, pertencente ao estado Alfa, tá? Encaminhando-se à repartição pública. Note que ele está de serviço, tá? Em que trabalha, ocasião que por imprudência, negligência, assinou o sinal vermelho. Ou seja, o Caio, o agente público aqui, Caio, ele agiu com culpa, tá? A conduta dele foi culposa. Por imprudência ou negligência, avançou um sinal vermelho, atropelando um transeunte. Então, aqui nós temos o primeiro elemento para a configuração do risco administrativo, que é a conduta, tá? Nós temos aqui um dano. Pô, se houve um atropelamento, houve um dano. Houve um dano à integridade física de um particular, tá? E existe nexo de causalidade? Existe um nexo causal, ou seja, essa conduta ela é relevante para o resultado do dano? Sim. Porque se eu retirar a conduta do Caio dirigir, vamos supor que o Caio não está dirigindo, não haveria o resultado dano, não haveria o atropelamento. Então, os três elementos, conduta, dano e nexo causal, que são os elementos para caracterização do risco administrativo, estão presentes nesse enunciado. E lembrando que para a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado ela é o quê? Objetiva, tá? Objetiva. Beleza? Agora nós vamos às assertivas, tá? Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, o entendimento doutrinário e a jurisprudência dominante, avaliar as afirmativas a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. Senhores, primeira assertiva, a responsabilidade civil do Estado Alfa, no caso narrado, tem natureza subjetiva, sendo desnecessário comprovar o dolo e a culpa do servidor? Senhores, é desnecessário a comprovação de dolo ou culpa. Esse segundo trecho aqui está certo. Mas a responsabilidade do Estado Alfa é objetiva. É objetiva e não subjetiva. Por isso, a primeira assertiva está falsa. Segunda assertiva. Caio, na qualidade de servidor público, responde objetivamente? Não. Senhores, artigo 37, parágrafo 6º diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, o Estado responde objetivamente. O servidor, a responsabilidade do servidor é subjetiva. Ou seja, para que Caio seja responsabilizado, deve haver a comprovação de dolo ou, pelo menos, culpa. Nesse caso aqui, eu imputaria até um dolo eventual, tá? Nesse caso aqui, eu acredito que caberia até um dolo eventual. Mas o que vocês precisam saber? O Estado, ele vai responder de forma objetiva. O servidor vai responder de forma subjetiva. O que a questão diz? A questão diz que a responsabilidade do servidor é objetiva. E não é objetiva a responsabilidade do servidor. A responsabilidade do servidor é subjetiva. A responsabilidade do Estado que é objetiva. Por isso, segunda assertiva também está incorreta. Terceira assertiva. Por se tratar de responsabilidade civil imputável ao Estado Alfa, à luz da teoria do risco integral, não se admite a alegação de excludentes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano do caso particular.
Senhores, temos dois erros aqui, tá? O primeiro erro é que, nesse caso, nós não adotamos a teoria do risco integral, mas sim a teoria do risco administrativo, tá? É o risco administrativo. E para a teoria do risco administrativo, admite-se os casos de excludentes de responsabilidade, sim. Bem como existem os casos de excludentes de atenuação de culpa. Para a teoria do risco administrativo, existem os casos de exclusão de responsabilidade e atenuação de culpa, tá? A questão primeiro diz que adota-se a teoria do risco integral, que já está errado. A teoria do risco integral é adotada de forma excepcionalíssima no nosso ordenamento jurídico e não é nesse caso, não é nesse exemplo narrado, tá? Na teoria do risco integral, realmente não se admite exclusão de nexo de causalidade, não se admite exclusão de responsabilidade, mas nesse caso aqui nós não estamos falando sobre a teoria do risco integral, mas sim da teoria do risco administrativo. Por isso, senhores, as três assertivas estão incorretas. Portanto, a única assertiva que pode ser considerada como correta é a alternativa A. Então, a alternativa A é o nosso gabarito. Senhores, essa revisão ela foi baseada em questões para que você se lembre de objetivos que costumam cair em prova. Se você está estudando para a PM Tocantins, se te deseja uma boa prova, independentemente do resultado, não desista dos seus objetivos. Se você quer aprender de forma mais aprofundada, se você quer entender de fato a matéria, logo abaixo terá o link do nosso curso. Acesse, invista no conhecimento, invista na sua preparação, porque o conhecimento, de fato, ele muda as nossas vidas. O concurso público muda a sua vida, assim como mudou a minha. Portanto, tamo junto, grande abraço e até a aprovação.